Eu tenho 47 anos. Se você me perguntasse quem são meus amigos hoje, provavelmente eu demoraria muito para responder. Não porque eu não conheço gente, mas conhecer gente é muito diferente de ter amigos. E hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu não tenho amizades. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu tive uma amiga e essa amizade nossa durou na faixa de 7 anos. Era uma amizade muito legal. Eu trabalhava e morava em casa de família. Ela também trabalhava e morava na casa de família, porque os nossos parentes eram do interior. Então ficava só eu e ela aqui em Belo Horizonte. E isso fez com que a gente tivesse uma união muito forte, porque não tinha mais ninguém pela gente, era basicamente eu e ela. E essa moça, ela tinha um problema sério renal. E sempre que ela tinha algumas crises, eu ia com ela para o hospital, tipo assim, 1, 2 horas da manhã, e ficava lá com ela a noite inteira no soro. Eles colocavam ela no soro e eu ficava lá do lado dela o tempo todo. Porque, como eu disse, era apenas eu e ela. Nem eu tinha ninguém por mim e nem ela tinha ninguém por ela. Então era uma pela outra ali, entendeu? E teve um dia que essa moça foi atropelada por um carro no passeio do bairro onde ela morava. E nesse atropelamento, ela teve a perna esquerda toda quebrada. Então eles engessaram a perna dela até a cintura. Ela ficou toda engessada até a cintura que ela não conseguia nem levantar. Eles colocaram aquela grade de ferro na perna dela e nessa época aí ela ficou mais ou menos uns 3 meses com a perna engessada e engessada até a cintura. Não foi só a perna, eles engessaram até em cima. E pelo fato dela estar com a perna engessada, ela não conseguia nem tomar banho sozinha. Na verdade, ela não conseguia nem andar. E como nessa casa ela era apenas uma empregada, ela não tinha ninguém para poder ajudar ela, além de mim, né? Só que eu também tinha minhas obrigações. Mas mesmo assim, todo dia às 5 horas da tarde, eu saía lá do meu serviço, ia até o serviço dela e ajudava ela a levantar da cama, ir lá e tomar o banho dela. Todo dia eu fazia isso, porque era só eu e ela, não tinha parente, não tinha ninguém próximo que pudesse ajudar. E quando a pessoa trabalha em casa de família, a pessoa sabe que não passa de uma simples empregada, não é? A pessoa não é nada mais do que isso. E isso durou na faixa de uns 3 meses. Todo santo dia, às 5 horas da tarde, eu saía do meu trabalho e ia até o serviço dela ajudar ela a tomar banho. Até que Deus abençoou, que ela foi melhorando aos poucos e ela mesmo já conseguia levantar da cama e tomar o seu próprio banho. Aí não precisou mais de eu ir lá na casa dela ajudar ela. E o tempo foi passando, eu arrumei um namorado, acabei indo morar com esse namorado, né? E ela continuou trabalhando nessa casa. E quando foi um belo dia, eu chamei ela na minha casa porque eu estava começando a comprar as coisinhas. E todo mundo sabe que quando a gente está começando ali, a gente fica toda feliz com qualquer coisa que a gente compra. Pode ser ali um copo. E quando a gente tem assim uma amiga que a gente realmente considera, o que é que a gente faz? Simplesmente a gente chama naquela pessoa para mostrar, né, aquilo que a gente conseguiu, aquela felicidade ali que a gente está tendo. Então, eu chamei ela para ir na minha casa, foi a primeira vez que ela foi na minha casa, e eu tinha comprado uma estante muito bonita. Assim, como eu nunca tinha tido assim uma casa, eu nunca tinha tido nada que fosse meu, para mim aquilo ali era um sonho. Para mim aquela estante ali era um sonho. E realmente, para mim ela era minha amiga, né? Eu considerava ela mais do que amiga, para mim ela era uma irmã. E ela chegou na minha casa e eu falei com ela, assim, ô... Aí eu falei assim, ô Júlia, olha para você ver que linda a estante que eu comprei. Gente, ela virou para mim na cara e falou assim: Nossa, a minha prima comprou uma muito mais bonita do que essa. Meu Deus do céu, aquilo ali para mim foi como se ela tivesse jogado um balde de água gelada na minha cara. Aí o meu marido, né?
que eu morava com ele, estava sentado assim no sofá, ele só olhou para mim, balançou a cabeça e pensou: misericórdia, essa aí nunca foi sua amiga. E desse dia para cá, ela saiu da minha casa, foi embora, eu nunca mais tive contato com ela, ela nunca mais pôs os pés na minha casa, ela foi embora para Portugal, eu nem sei mais se está viva ou se está morta. E desse dia em diante, eu jurei para mim mesma que na minha casa nunca mais entraria uma amiga. Aliás, eu nem acredito em amiga mais, e isso já faz uns 20 anos. Aquilo ali era apenas uma estante, mas para mim era muito mais do que isso. Para mim era algo muito importante. E por que que eu chamei ela? Porque para mim ela era realmente uma amiga. Uma amiga que eu cuidei, uma amiga que a gente estava sempre juntas, simplesmente por isso que eu chamei. Eu jamais chamaria uma pessoa que eu não considerasse na minha casa, jamais. E eu não perguntei para ela qual foi o modelo de estante que a prima dela comprou. Eu só queria que ela visse a que eu tinha comprado, só isso. E a partir desse dia eu entendi que não existe amizade, não existe amizade, não adianta você levar para sua casa, não adianta. Isso não significa que eu vou deixar de cuidar de alguém, de ajudar alguém se alguém precisar, mas dentro da minha casa, infelizmente, eu não quero mais não. Se você se identificou com algo aqui, comenta aí embaixo. Eu queria saber se isso aconteceu só comigo ou se é mais comum do que parece. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal para continuar acompanhando aqui a minha história. Comenta, compartilha, deixe o seu joinha aí. Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.